na Justiça Eleitoral. Pois é, gente, vamos iniciar nossas conversas aqui hoje, né? Temos assuntos importantes para tratar no nosso programa. E olha só, gente, em tempos cada vez mais complexos, a saúde mental, né, das crianças se tornou uma questão central para os pais, para os educadores, para os profissionais de saúde, e fatores como a pressão social, o uso excessivo de tecnologias, né? Nosso celularzinho que não sai da mão de jeito nenhum, né? Aquele velho tablet. E mudanças também, gente, nas dinâmicas familiares têm impactado o bem-estar emocional dos nossos pequenos. E aí, para falar um pouquinho mais sobre esse tema e a importância de políticas públicas voltadas para o apoio psicológico infantil, a gente está recebendo hoje a advogada especialista em infância e juventude, a Samoa Martins. É isso mesmo, Samoa? Eu fiquei na dúvida aqui, né? Mas é isso, Samoa, a pronúncia? É isso, é Samoa. Todo mundo geralmente chama Samoa, mas é Samoa Samoa. por causa do acento. Exatamente, Você Samoa Martins. Martins. Eu já ia dizer. igual o agro. Cadê qual é o parentesco aí? É lá de Mossoró mesmo. Samoa, seja muito bem-vinda. Prazer tê-la conosco hoje. Acho que é um assunto que a gente vem recorrentemente falando, porque quando a gente fala justamente dessa questão psicológica, né, e social principalmente, uma coisa está envolvida na outra e a gente precisa, assim, trazer ali melhores perspectivas, né? Principalmente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E aí eu já te pergunto, por que a saúde mental das nossas crianças se tornou justamente uma preocupação tão urgente nos dias de hoje? Bom dia a todos. Bom dia, que seja nos bem-vindo. ouve. Dizer que fiquem bem atentos, porque essa, de fato, é uma conversa necessária, né? A gente está falando de criança. Claro. E crianças são as pessoas mais importantes, porque elas serão o nosso futuro, né? Nós ficaremos velhos e elas serão o nosso futuro. A pauta da criança é algo muito importante, porque as crianças, antigamente, elas não adoeciam mentalmente. E hoje as crianças, elas estão adoecidas mentalmente. Mas eu trago essa doença, eu trago toda essa carga que essas crianças vêm tomando diante da desestrutura familiar, que hoje tem acontecido de forma frequente. As pessoas dentro de casa, elas às vezes não tomam a consciência do que é uma família, do que é um lar. E um lar é a proteção mental, física, escolar, é tudo que o ECA garante. O ECA diz que nós, quanto pais e quanto sociedade, não só os pais, devem proteger os seus filhos, garantindo todos os direitos. Direitos esses que, dentre eles, é a saúde mental. O que é que tem mais afetado a saúde mental das crianças ultimamente? Eu acredito, dentro de todos os casos que a gente estuda, vêm dos pais. Os pais hoje de forma ausente, por omissão, ou ativa por excesso de cobrança, por excesso de maus tratos, porque esses maus tratos não é só físico, mas psicológico, da exigência, do grito, do abuso, e também da negligência, da falta de afeto, de que isso tem repercussão jurídica no quesito de reparação material, sim. E aí, Samuel, eu te pergunto, de que forma aí a gente pode tratar toda essa exposição? Porque existe uma exposição muito maior, principalmente nos meios digitais hoje, né? Nesses Isso. conteúdos digitais, que as crianças não têm nem quase como a gente controlar isso, assim, né? A criança quer mexer, já nasce sabendo mexer ali no celular, ligada ao tablet, às vezes até os próprios pais utilizam ali, né, do tablet para ter um pouquinho ali de tempo, né? Deixa a criança assistindo alguma coisa, né? E aí tem um pouquinho de tempo para fazer os seus afazeres, né? Como é que esse aumento desse uso da tecnologia está afetando essa saúde mental das crianças? Está afetando profundamente, principalmente dentro das escolas. As crianças hoje, essa leva de crianças com déficit de atenção, eu estava conversando com um neurocirurgião e ele estava me dizendo de que essas crianças, a maioria delas não tem esse transtorno de personalidade, transtorno mental, não tem déficit de atenção, é tudo excesso de tela. Se a criança está ali 24 horas conectada com aquela tela, a mente dela vai ficar tão acelerada de que, de fato, ela vai ficar muito acelerada, onde qualquer estímulo diferente da tela, aquela criança não vai querer, não vai ter atenção. E nós, pais, né, que é mais confortável pra gente, eu chego num restaurante, pega, menino, pega o celular aqui e eu vou ter mais tempo pra
conversar com vocês, podemos dizer Sim. aqui, se aqui fosse uma mesa de jantar, e o menino tá ali quietinho, porque ele está conectado, ele não vê outra coisa. E isso tem uma repercussão muito negativa na saúde psicológica dessa criança. Porque essa criança chega a um ponto onde ela não consegue se desconectar, que são as crianças que estão literalmente viciadas em jogos. E é por isso que a gente vem nesse combate, né? Quanto jurista, as consequências. Porque o psicólogo, ele vai, com certeza, bater no ponto psicológico, no ponto neurológico, mas a gente tem batido nessa questão jurídica porque as políticas públicas, elas estão aí para que motive os pais a consciência de que isso não é saudável e que, dependendo da profundidade do vício dessa criança, esse pai ele pode responder por negligência, né? Por abandono psicológico dessa criança, podendo ser advertido, até porque alguém pode denunciar o conselho tutelar e ali ele vai responder administrativamente aquilo. Um pai pode perder a guarda do filho? Possivelmente não, mas ele, dependendo da gravidade dessa criança, do vício dessa criança, onde essa criança de fato precisa de um tratamento bem mais profundo, bem mais severo, esse pai ele pode sim ter o poder familiar suspenso. Ou seja, essa criança vai para um parente mais próximo e não tendo esse parente, vai ser acolhido em uma casa institucional. Olha, isso é algo assim que a gente nem para pensar, né, Samuel, hoje em dia, mas é uma coisa tão comum, né? Mas se chegar num ponto em que a criança acaba sendo ali totalmente negligenciada pelos pais, o pai pode sim perder ali, né, essa guarda, digamos assim, né? E a gente ainda vai mais longe. As informações dessas crianças, elas estão ali. A rede social, a internet é um mundo, é a terra de ninguém. Eu costumo dizer de que a rede social é o portão aberto da nossa casa de antigamente. Sim. Antigamente a gente era preso, né? O portão passava o Só cadeado, saía se o papai e a mamãe deixassem. E a internet hoje é isso. Você não vê hoje o mundo, né? Hoje você abre, seu filho está no mundo, né? Seu filho não está mais protegido. Sim. Eu digo isso porque minha filha joga naquele joguinho Roblox. O meu enteado, ele também joga nesse joguinho. Então, o que acontece ali? Um dia desse eu estava prestando atenção, eu tenho uma filha de 8 anos, e eles ficam conectados no jogo com o acesso ao WhatsApp. Então, eles ficam jogando, cada um na sua casa, conversando. Trocando e ideia. Um dia desse, eu escutei uma amiguinha chamando a minha filha de burra, porque ela errou. Sim. Então, assim, aí eu disse, filho, o que é isso? Né? Então, assim, ali foi um burra. Mas para outro tipo, outro nível, dependendo se for uma criança mais velha, o que é que não se fala ali? E a gente não tá ali. Eu tô aqui agora. Minha filha tá em casa. Eu não sei o que tá acontecendo ali por trás. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Por isso que a gente tem que estar monitorando, percebendo. E também eu entro em outro quesito aqui, né? O divórcio. Os casais hoje têm se divorciado de uma forma avassaladora. As pessoas não ficam mais casadas, né? Por qualquer motivo, lógico, legítimos. Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Mas esse divórcio, ele não é preparado. Ele não tem uma pacificação. Esse divórcio, ele tem muita mágoa, muita briga, e aquela criança fica ali. E aquela criança está absorvendo toda aquela carga daquele divórcio. Então, aquela criança também, possivelmente, ela vem adoecer. Como eu vou perceber isso? Porque, na maioria das vezes, os pais não querem aceitar que seus filhos precisam de tratamento psicológico. Não querem aceitar. Não, passa. Não, é só um momento. Não. Se seu filho demonstrou algum traço, né, de tristeza ou de rebeldia, essa criança possivelmente ela está tendo algum transtorno emocional. Alguma coisa está acontecendo que tem que ser notada, né? Doutora Sama, o Estatuto da Criança e do Adolescente já tem 26 anos. 26 anos. Ele tem acompanhado esse novo momento, nós estamos falando de 26 anos. Verdade. Ele dá direito à saúde, dá direito à educação, dá direito ao lazer, dá direito à dignidade, à boa convivência familiar, tudo isso, apesar da gente achar que no dia a dia isso ainda está muito distante, esses direitos ainda estão muito distantes de chegar na vida das crianças e dos adolescentes. Tem um conselho tutelar estruturado em todos os municípios para acompanhar, tal, mas esse novo momento de rede social, eu não sei como fazer para limitar um pouco,
Mas o ECA tem acompanhado esse momento, tem atualizado a legislação? O ECA, propriamente dito, ele está muito aquém da nossa era, né? Ele está muito para trás, ele está muito antigo para a nossa era. 26 anos dentro da perspectiva da internet é muito longe, né? A gente está falando de algo muito distante. O que é que acontece? Hoje, as novas propostas de lei que vêm trazer emendas ao ECA têm procurado se aperfeiçoar. Uma delas, mais recente, é a lei do bullying e do cyberbullying, que é o cyberbullying, que é o que a gente está falando, que são os bullying dentro do universo da internet, onde as pessoas se escondem por trás das suas redes sociais para praticar bullying a essas crianças e adolescentes. Então, hoje, a lei do cyberbullying, ele traz pena para os pais e pena para as escolas, porque a gente percebe de que o bullying acontece muito dentro da escola. Então, o que é que as escolas têm feito para que isso diminua? Com relação à proteção da saúde psicológica dessa criança, tem também uma lei hoje que garante assistência psicológica voltada, especializada para a criança. Hoje, até próprio, dentro de um processo, a criança ela tem uma escuta mais ativa. Tem uma lei recente agora, onde garante para essa criança, a criança que sofre qualquer violência sexual, violência mental ou alienação parental, né, que também é a maioria dos casos dentro do divórcio, é que essas crianças elas têm uma escuta atenta, onde essa criança ela responde um questionário, ela é escutada por uma equipe avançada, onde um juiz tem um ponto para escutar também o que aquela criança está dizendo, para que a voz da criança ela seja assim, ela tem um fator preponderante na hora de uma decisão, porque a criança ela fica ali no meio. Então a gente passeia por vários temas, várias searas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda não são os detentores de direitos onde tem prioridade, né? As políticas públicas estão aí, a eleição está aí, foram pouquíssimos candidatos que eu procurei estudar e ver de que tinham pauta criança e adolescente, são poucos, nesses agora eu escutei muito pouco, então assim, não são eleitores, não são votantes. Então, que essas políticas públicas, elas sejam sim voltadas. Aí a gente também entra por outro ponto. As mães, elas são dependentes financeiramente dos seus maridos. Então, elas, às vezes, não até têm a vontade de cuidar dos seus filhos, de dar uma assistência psicológica, mas elas não têm essa liberdade financeira, onde, na maioria das vezes, os homens acham que é besteira. Então, vai deixando a saúde mental do seu filho para segundo, terceiro momento, quando chega esse momento. Por quê? Porque elas não são detentoras disso. O que a gente precisa hoje incentivar são que essas mulheres, elas se tornem protagonistas, né, das suas vidas, não sendo dependente também 100% do seu marido, para que ali ela também consiga ter uma estrutura para estar ajudando seus próprios filhos. Aí também a gente entra dentro de uma questão muito importante, que é a violência doméstica. De que essas uma crianças... coisa vai levando a outra, né, doutora? Pelo visto. gente passeia por vários caminhos do universo do direito. Uma mulher que sofre violência doméstica, o seu filho sofre violência doméstica, porque se ele vê a sua mãe sendo abusada psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, fisicamente, ela vai ser abalada. A criança vai ser também violentada, né? Essa criança, o psicológico dessa criança vendo o seu pai batendo na sua mãe, né? O seu pai gritando com sua mãe, humilhando sua mãe. Então, essa criança, ela precisa sim de cuidado e acompanhamento psicológico. E hoje, a gente de forma gratuita, né, tem os CAPs, onde hoje é muito cheio e a gente percebe que ainda não tem tanta especialização para as crianças que têm problemas psicológicos. E a demanda cresce cada vez mais, né, doutora? Muito. Se você for perceber, tem clínicas aqui em Natal particulares e que cuidam de crianças que têm transtornos, né, de psicológico, são adoecidas emocionalmente, tem crescido muito. Eu passo e eu percebo, eu digo, Heitor, tá clínica. Antigamente não se falava, né, sobre criança com depressão ou criança com ansiedade. A minha filha faz terapia, tem 8 anos de idade. Sama precisava? Não, mas eu quero também entender, às vezes, o que tem por trás de que eu, sozinha como mãe, não vou conseguir. Então, que a gente tenha esse olhar mais atento. Sim.
O uso do celular em sala de aula é um tema muito polêmico. Algumas escolas adotam, outras não e tal. Em que pé está? Tem legislação regrando isso? Ou fica a cargo de cada diretor, de cada escola? Né? Uhum. Existe propostas de lei, né? Ainda não temos uma legislação onde proíba o acesso ao celular. O que as escolas fazem é ter as suas metodologias internas onde proíbe, que isso dá muito tem né? Tem criança que não aceita, ou os pais. Aí a gente entra dentro, muito importante falar sobre isso, de que as escolas precisam também do apoio dos pais, né? Porque os pais hoje vão para a escola brigar com a escola em favor do filho naquilo que está errado. Escola é para estudar, não para levar celular, né? Então, assim, de que hoje não existe algo que proíba, mas existe as políticas internas da escola, onde se tem os seus limites. Cada pai vai se adequar à metodologia, né? A palavra correta aqui seria a metodologia de cada escola. Eu discordo plenamente, né, do uso celular. Eu acho que escola é para estudar. Eu acho que escola é para que essa criança ela se conecte, se socialize, porque esses meninos já passam muito tempo no celular. São outros tipos de conexões, né, doutora? Quando você está na conexões. escola, né? E você estava falando da questão dos pais, né? O que você diria aí para os pais? Aqueles, sim, que, né, visualizam esse tipo de dificuldade dos filhos, que começa a ficar preocupado ali, principalmente com a saúde mental, né, de cada um deles. O que você diria ali para, quero buscar ajuda, o que os pais devem fazer? Eu quero trazer um dado antes de falar com esses pais. Hoje, os adolescentes entre 14 e 18 anos têm uma média de 10 mil suicídios por ano. Então, isso é muito grave. Gravíssimo. Né? Gravíssimo. A gente está falando, estamos no total de muitos, gente, são muitos adolescentes se suicidando diante da saúde emocional, né? Diante dessa falta de atenção, dessa falta de cuidado. Doutora Sama, de adolescentes de baixa renda, média renda, alta renda, não tem. E se eu disser a você de que 50% é classe média alta? São crianças e adolescentes que têm tudo, mas estão adoecidos emocionalmente, porque não tem a base, não tem a estrutura familiar organizada. E para os pais que estão em casa, reflitam nesse dado, né? Deem atenção aos seus filhos, cuidem dos seus filhos, monitorem o celular dos seus filhos. Não existe privacidade para o seu filho. Privacidade do seu filho pode levar a seu filho estar sendo exposto a um pedófilo, pode estar as informações de seus filhos estarem aí vazadas, fotos vazadas, né, em aplicativos, drogas. Então, assim, não existe privacidade. Eu tenho uma filha de 18 anos e eu tenho uma senha do celular dela. Lógico, eu não fico fuçando 24 horas, mas na hora que eu quero, eu tenho acesso, né, ao celular dela. Não existe isso. Então, proteção ao seu filho é ser, às vezes, o pai chato. Né? É ser o pai chato, mas também ser o pai presente. Aquele que está diariamente, não dando dinheiro, não dando coisa, mas dando afeto, dando amor. Sama, você é mãe de duas, você é perfeita? Não somos perfeitos. Nunca seremos perfeitos. Mas nós temos que dar o nosso melhor. E o nosso melhor é tentar tapar todo e qualquer buraco, toda e qualquer brecha para que os nossos filhos não sofram diante da nossa omissão perante a internet e a rede social. Será, Menca, doutora Sama e os ouvintes, que a gente precisa voltar um pouco àqueles costumes mais antigos, brincar de tica com o filho, brincadeiras em casa. E aquela ontem infância, eu fui à missa que hoje com a gente minhas... fala infância raiz, né? Que E o a pessoal hoje infância já não raiz, tem mais, ontem eu né? fui Essa infância raiz. a missa lá com as minhas netas, minha filha e tal. Depois a gente foi para uma pizzaria e eu fiquei lá na salinha de brinquedos. Né? Fui lá na salinha de brinquedos com as duas. Subia, descia, tal, caía, batia, sabe? Sim. Tem que arranhar a perna, arranhar o joelho, entendeu? Essas coisas todas, sabe? A bola, o futebol, a brincadeira em família, isso eu acho que está faltando muito. Você vai para um restaurante, todo mundo, o pai com o celular, a mãe com o celular, a avó com o celular, a menino com o celular, e a gente filho fica, com o celular. E eu confesso, a gente fica, só que a gente tem que se policiar, né? A gente fala, a gente faz, mas a gente tem que estar atento. Não, eu tô fazendo, eu vou deixar aqui. Ontem mesmo a gente estava no restaurante, aí a gente deu R$50 para cada um para ir comprar o que quisesse, saltamos dentro do shopping. Um guardou, outro
outro não gastou? Um gastou? guardou, a minha gastou, comprou lápis. Mas, tipo assim, não tava ali no celular, não tava. Tava vendo, mamãe, isso é caro. Aí chegou, mãe, eu achei caro, viu? Só sobrou R$15. Eu digo, mulher, mas o dinheiro era pra gastar. Então, assim, dentro do escritório, né, nosso escritório, ele é especialista em direito de família, e infância e juventude e divórcio, e empresarial. E tudo se conecta, porque hoje as empresas, elas são familiares. Eu, meu marido, alguém, e ali dali tira a renda, o sustento da família. Então, assim, isso tudo está muito conectado. E na hora que a gente vê direito de família, violência doméstica, mulher, a gente vê empresarial, porque a gente passa o dia trabalhando na minha empresa, eu não tenho tempo para o meu filho. Né? Eu tenho que tirar um tempo, eu tenho que me dispor. Né? Eu tenho que estar disponível também para viver isso. E na maioria das vezes a gente não está. Não estou criticando quem não faz. Sim. O que a gente está falando aqui é olhar atento, cuidado, procurar um profissional de saúde onde garanta, porque a repercussão jurídica, ela existe. Né? E você vai responder um processo onde você vai, possivelmente, perder a guarda do seu filho. Já pensou? Perder ali o poder familiar, ter o poder familiar suspenso. Ali você vai responder por uma multa. Então, assim, muitas coisas podem acontecer. E lembrando que não é só pai e mãe, avô, avó, a família como um todo, até porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que a responsabilidade não é só dos pais, mas daqueles que convivem ao redor daquela criança. Claro. Então, essa proteção psicológica, ela é necessária. E é como a senhora fala, doutora, né? A gente tá falando aqui da família, dos pais, né? Dos mais próximos ali, dos responsáveis, né? Pela criança e pelo adolescente, da escola também, que faz parte de todo esse mundo, né? Afinal de contas, às vezes é uma escola integral, deixa o filho quase que um dia inteiro na escola, né? Então a escola também tem que participar dessa conversa. Quero te agradecer, muito obrigada, viu, pelas informações. É de suma importância a gente trazer o tema à tona, justamente para gerar as discussões e que a gente possa trazer um momento como esse de leis mais rígidas, né? Vou colocar assim, rígidas, para que as pessoas possam entender que não é só na internet que se vive, né? É verdade. É fora dela que se vive, na verdade, né? Então, muito obrigada, doutora Ação. Prazer tê-la conosco hoje. Eu que agradeço e eu espero que o amanhã da gente, seja da pauta Infância e Juventude, seja tão quanto a Lei Maria da Penha, de que começou de fraca, mas que hoje é uma referência. Hoje a gente tem uma pena onde era 12, 30, hoje a gente tem 20 e 40 de pena. Então, assim, uma hora a gente vai se entender de que as nossas crianças, elas precisam ser protegidas e que a gente todos os dias gritem, falem. E eu fico às vezes triste, porque só tem eu que advogo na área da infância e da juventude. E que as pessoas, os advogados, eles se interessem mais pela pauta, para que a gente possa crescer na demanda e estar, assim, sempre combatendo e trazendo esclarecimento dos direitos da criança e do adolescente. Fundamental, fundamental. Muito obrigada. Conversamos, gente, com a doutora Samuel Martins, advogada especialista em infância e juventude. Um tema atualíssimo e importantíssimo para a família, né? Para os pais, para os adolescentes, para os filhos. E a gente te agradece mais uma vez, viu, Samuel? Obrigada. Prazer tê-la conosco. Olha, gente, antes da gente ir pro nosso intervalo comercial, aqueles recadinhos bacanas que a gente sempre traz para você aqui. Você sabia que por apenas R$1,40 por dia você pode ter aí a segurança e os benefícios